boa tarde. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV, hoje com um assunto muito importante, principalmente para você que é empresário. Não interessa o tamanho da sua empresa, se você tem um funcionário ou tem 500 funcionários, lembre-se que a partir do dia 26 de maio desse ano, se você não estiver em conformidade com a norma regulamentadora 1, a NR1, você está sujeito a fiscalização e multa. E é justamente para falarmos nesse assunto, o que é a NR1, quais são os procedimentos a serem feitos, até quanto que pode chegar a multa. Nós temos hoje a presença nos nossos estúdios do nosso amigo Adriano Miranda, psicoterapeuta, já esteve aqui no ano passado, no final do ano, conversando com a gente sobre a questão da saúde mental. Adriano, antes de começarmos, boa tarde. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer enorme, boa tarde. É sempre uma alegria muito grande, Adilson, estar aqui contribuindo. E para mim é maravilhoso ter esse momento que a gente possa falar sobre um assunto que está pegando, né? É certo. Vai começar. Bom, eu fiz algumas anotações aqui para a gente pautar a nossa conversa, porque o assunto é muito importante e muito abrangente, Mas só para situar você que está aí assistindo. A NR1 é a primeira das normas regulamentadoras e estabelece diretrizes gerais para a gestão de segurança e saúde no trabalho em todas as empresas. Ela introduz o conceito de gerenciamento de riscos ocupacionais, que determina como as organizações devem identificar, avaliar e controlar os riscos presentes no ambiente de trabalho. Essa NR ela existe desde 1978. Exatamente. Certo? E de lá para cá ela vem sendo atualizada. Exatamente. Só que a mais recente atualização incluiu como um dos riscos dentro do ambiente de trabalho a saúde mental, certo? E tornou a NR obrigatória em todas as empresas. Independente do modo. Inclusive, microempreendedor individual precisa estar adequado à NR1, é isso? Sim, isso. Você tem um colaborador, você tem um funcionário, um CLT ou algum vínculo de relação empregatício de uma maneira, pode ser de contrato, tu tem que ter a NR1. Não vai ter como isso escapar ou fugir muito disso, não. Tá joia. Adriano, nós temos uma série de questionamentos aqui. Eu já vou direto para a gente não enrolar muito, senão a gente não vai ter tempo para explicar o empresário. Ou não só o empresário, mas o pessoal que administra uma empresa, o RH, o que é que eles têm que fazer. Então, assim, quando exatamente que a atualização da NR1 entra em vigor para valer? Ela entra realmente em maio desse ano, até o dia 26, foi o prazo máximo e a maior e última possibilidade de prorrogar. Então, não tem mais passiva de prorrogação, ela já foi prorrogada desde o ano passado, que pediram e entraram com o conselho, e aí o Ministério do Trabalho e Emprego, que rege ela, que é um órgão federal, ele entendeu que tinha que se expandir o prazo, e quando ele estende o prazo, ele já também sancionou, publicou e falou assim, agora vai valer. E está valendo, e só 5% estão em andamento com esse certificado no Brasil todo. Certo. 5% de todas as empresas do Brasil. Todas as empresas do Brasil. Aqui em Itajaí também não é diferente. Não, em nenhum lugar. Então, isso significa 5%, para que a gente possa entender e ter uma compreensão, significa que 24 milhões de CNPJ não estão adequados. Não estão nem dando os primeiros passos para essa adequação. Certo. Então, é bem preocupante. Mas assim, eu tenho uma lojinha aqui, só tem eu, a minha esposa trabalhando, a gente tem um funcionário que ajuda. Não preciso disso. Está errado. Precisa. Tá errado. O que a gente se baseia, como a gente pode se nortear, é o seguinte, quem vai fazer essa fiscalização é o próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Então, são os próprios fiscais de trabalho. Então, eles vão pegar toda a documentação. Hoje já se pega naturalmente a PGR, ou CIPA, e eles vão juntando. A NR1 vai ser um desses documentos que serão solicitados. Entendeu? Então, não visando muito o apórtice da empresa. Claro que as grandes empresas, com certeza, têm que ter. Porque essas daí têm os ergonomistas até dentro dela, tem a segurança do trabalho dentro dela. Então, essas são passíveis de fiscalização continuamente. É um problema para grande empresa, não é que é um problema, é uma situação que você tem que pensar para a grande empresa, a média empresa e o pequeno empreendedor individual também. Tá, quem é que tem que fazer esse NR? Quem é que tem que adequar? É a própria empresa ou ele tem que contratar um consultor especializado, um médico do trabalho?
Qual é o profissional que elabora essa NR1? Isso. Então, o que acontece? Vamos lá. Como ela vem sofrendo essas atualizações desde 1978, passou por 5, foi em 94, foi 2005, foi 2019, foi 2022, né? Depois foi puxando. O que acontece? Eu comecei a acompanhar a NR1 há mais ou menos 2 anos atrás. Foi quando ela ia entrar em vigor em 2025. Eu estava terminando a minha pós de psicologia. E ali já me chamou a atenção, eu falei, nossa, mas isso aí, se realmente entrar, vai ser um desespero. E ali a gente começou a estudar, e aí eu mergulhei, aí eu me especializei pelo MEC, né, chancelado pelo próprio MEC mesmo, a questão de você ser um implementador baseado em toda a discussão que foi a atualização. A última, eu não participei diretamente, mas eu tive o acompanhamento dela. E aí eu fui me especializando, vi quais eram as normas, quais eram as normativas, e ali fui construindo todo o conhecimento que eu tenho hoje em empresa. O que acontece? Hoje, um RH, para fazer isso, ele tem que ter propriedade, ou um ergonomista, ou a segurança do trabalho, a medicina ocupacional. Não tem como você simplesmente pegar um software ou pegar um programinha aqui, olhar na internet e ver como faz. É muito complexo e é muito amplo. Tem que ter um laudo emitido por alguém técnico capacitado, né? Tem um laudo, entendeu? Eu assino os meus laudos, que é o DRPS, que é o Diagnóstico de Risco Psicossocial que a gente faz dentro da empresa. Então, isso é anexado à PGR. Então, você imagina, para você entregar o programa de gerenciamento de risco, você vai precisar ter a NR1. Então, não tem como você escapar muito. Hoje tem algumas empresas que estão se movimentando no mercado, mas a minha experiência, principalmente na minha terra, na capital, em São Paulo, eu acabei sendo consultor deles, né? Quando eu quis entender a metodologia deles, eu acabei fechando uma consultoria com eles, porque realmente é muita desinformação, tem muita lacuna aberta. Para quem está pegando agora é horrível, mas para quem já vem acompanhando há um tempo, eu tenho uma certa facilidade porque eu fui entendendo a construção dela. Mas não é fácil, não. Porque assim, algumas empresas já têm seu programa de gerenciamento de riscos. Né? Todas têm que ter. Mas não com ênfase nessa questão da saúde mental. Não, porque não se tinha não esse era objeto apontamento. da NR1. Não. Para você ter uma ideia, a NR1 disparou na OMS no mundo por conta do burnout. Então, assim, há 10 anos, eu tive burnout, há 10 anos eu não sabia o que era, entendeu? Eu estava com uma ocupação absurda, dirigindo ONG do terceiro setor, fazendo missões sociohumanitárias, cooperativas. Eu tive um burnout sem saber, eu não tive esse diagnóstico naquela época. É uma ansiedade, é uma crise de ansiedade. Então, por conta do burnout, principalmente, que é um perfil muito de estresse no trabalho, que começaram a olhar e falar assim, opa, tem uma norma aqui de 1978 que já tem sofrido algumas atualizações bem tranquila, mas agora a gente vai usar ela para que a gente realmente consiga fazer um programa de prevenção. E aí nasce, sim, a NR1 com essa eficiência. E antigamente não se tinha. Antes da gente começar a entrevista aqui, tu tinhas me colocado uns dados surpreendentes sobre a ausência de trabalhadores no mercado, no ambiente de trabalho por causa de problemas de saúde mental. Os dados da OMS. Isso. Os dados da OMS são assustadores, eles se repetiram. Então, o último dado está em 2022, 2023, é o mais atual que nós temos, onde 12 bilhões de dias são perdidos no mundo durante um ano por conta de afastamento por doença de saúde mental, uma ansiedade, uma depressão, um estresse, um burnout. Então, isso é alarmante e isso gera no mundo durante um ano um prejuízo para as empresas de $1 trilhão. Não dá nem para mensurar a quantidade de zero que é isso na conversão. Mas isso é, sim, preocupante, é alarmante. Então, por isso que a OMS realmente se movimentou numa campanha muito forte para que todos os países fizessem algum mecanismo, tomassem uma postura, uma atitude referente principalmente ao burnout e referente à saúde mental que está explodindo, né, no mundo inteiro essa questão. Tá, jóia. Então vamos partir agora para questões práticas, tá? Bom, o empresário já sabe que tem uma norma regulamentadora cuja fiscalização começa efetivamente a partir do dia 26 de maio. Isso. Ou seja, se eu tenho uma empresa, eu posso estar daqui a pouco ser surpreendido com o fiscal na minha porta, batendo assim, cadê a sua NR1? Pode ser que ele peça. Certo? Possivelmente vai pedir. Tá, então, ele já tem que começar a ficar preocupado. Ele tem que começar independentemente do porte da empresa. Sim. Tá? Agora, me diga uma coisa. Como é que a empresa, então, já que o telespectador, né, o empresário, porque quem responde pela ausência é o empregador. Sim. Isso é fato. Sim. Independente de se contratou ou não contratou ninguém.
né? Mas então assim, como é que eu vou me livrar da multa? Quanto é que é a multa? Então, a multa depende muito do tamanho, né, do aporte da empresa. Ela se inicia de um valor que eu acho muito alto, que é a partir de 1.321, 1.337, eu não me recordo muito bem, mas é 1.000 e pouquinho, um pouquinho menos que um salário mínimo. A recorrência dela para as grandes empresas é que chega a ser assustador, né? Na recorrência dessas grandes empresas aí de 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores, aí chega a R$ 181.000. R$ 181.000 de multa. De multa. Tá. Mas no ambiente pequeno vai pagar pouquinho, mas uma lojinha, por exemplo, uma loja pequena já é mil e pouco. Já é um rombo de R$ 1.000. mínimo, né? Já está indo, né? Porque daí o fiscal não vai só dar a multa e dizer, tá tudo bem. Ele vai voltar lá depois. Sim. Vai ter que dar uma notificação, vai ter que implementar. Isso, ele vai, o empregador vai ter um prazo. Então, ele vai ter um prazo determinado pelo MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai falar assim, olha, daqui tanto tempo tu tem que dar entrada na NR1. Porque a NR1 você leva um ano para você certificar. Um ano para certificar. É um ano. Tá. Mas você tem que dar entrada. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Tá? A minha empresa é pequenininha. Eu tenho que, sei lá, vamos pegar uma loja de roupas aqui na Stefano José Vanoli. Tá? Como é que eu faço isso? Eu nem sabia disso. Exato, então. Qual é o caminho? O caminho é você buscar quem são esses implementadores, pesquisar no mercado, empresas sérias ou profissionais sérios que sejam certificados de preferência, óbvio, pelo MEC, né, que você tenha um respaldo entendendo quem é que está trabalhando realmente com propriedade e que você converse com essa pessoa porque ela tem que oferecer algumas etapas, não é só... Hoje eu vejo muito no Instagram, por mexer com isso, você sabe que o algoritmo vai te entregando as mesmas coisas. E eu vejo um monte de gente assim, olha, a NR1, faça o seu diagnóstico, levante o seu inventário. Eu já vi terapeutas chamando o terapeuta dizendo assim, olha, você que é terapeuta emocional, tem a NR1, né, para você ir nas empresas e fazer massagem e fazer algum reiki, alguma coisa. Gente, não é nada disso. Não tem absolutamente nenhuma relação com isso. Então, assim... Não é uma prestação de serviço de cuidar das... Não, porque assim, ó, a NR1... Ela parte do pressuposto que a gente oferece o diagnóstico de risco psicossocial. Então, não é mental. Olha que engraçado. Nós não estamos tratando a ansiedade do colaborador, nem a depressão, nem o pânico, nem a fobia. Não é esse o caso. O caso da NR1 é o ambiente de trabalho. É como ele se relaciona, como que está o ambiente dele com os outros colaboradores, com os seus encarregados, com a carga horária, com a pressão que sofre, com tipos de metas. Então, é o ecossistema que a NR1 olha. Ela não olha um indivíduo, ela não olha um colaborador ou o mental dele. Ela olha o ambiente se está saudável. Quer dizer, tem aquele cara que está trabalhando demais, está estressado no trabalho. É isso, mas cara. Não é... Mas esse cara vai... Por que ele está estressado? Por que ele está estressado? Exato. Né? Então, primeiro passo, a pessoa que for lá aplicar, adequar a empresa à NR1, ele tem que fazer essa identificação dos riscos psicossociais. Eu vou te falar que é difícil, tá? Eu vou te falar que é muito difícil você procurar na internet hoje como eu implemento a NR1. Quem é que faz isso? Isso. Está muito difícil. Tu está trabalhando nessa área aqui em Itajaí? Eu trabalho no Brasil todo, em Rio Grande do Sul e em São Paulo também, com a NR1, porque eu ainda consigo fazer ela remota. Inclusive, na minha turma, Adilson, tinha psicólogos e profissionais da área de saúde mental nos Estados Unidos, pegando a especialização para trabalhar de lá aqui no Brasil. Entendeu? Dá para fazer de forma remota, então? Dá para fazer de forma remota. Mas digamos uma empresa que tem um monte de funcionários, uma empresa com 100 funcionários. Ela é pequena. Mas já é um número relativo, né? Para o tamanho de Itajaí, por exemplo, a empresa com 100 funcionários, esse diagnóstico tem que fazer pelo menos um questionário com um grupo de funcionários, porque eles têm que dizer qual é a realidade deles dentro da empresa. Na verdade, não é tipo uma entrevista, né? O que acontece? O diagnóstico de risco psicossocial, eu tenho um software para isso. Então, através de um QR Code, cada colaborador aciona com o seu celular, entra no meu sistema, vai ter um vídeo meu explicando, olha, você que é colaborador da empresa tal, os primeiros passos você vai fazer assim, assim. É só acertativo, então são 5 perguntas, entendeu? Desculpa, é uma pergunta para 5 níveis, moderado, crítico,
baixo. Então a pessoa vai respondendo de uma forma totalmente anônima. É isso que eu entendeu? pergunto agora. Isso é anônimo, Não, quer dizer, o totalmente. colaborador não vai... A empresa não O tem... colaborador está estressado com o patrão não vai ficar sabendo. Não, a empresa não tem, ela não vai ter esse número. Quanto maior for a empresa, então aí que ela se perde mesmo. Então ela vai preencher isso de uma forma anônima para mim, totalmente acertativo. São 90 questões, então se leva de 15 a 20 minutos. E aí eu faço depois todo um levantamento de cruzamento de níveis, do que é moderado, do que não é, para depois pegar todas as características da portaria e implementá-las, que são 13. Né? Das 13, eu sou obrigado a criar a ordem de emergência, porque é assim que a portaria me exige. Olha, está tendo um assédio, está em alta, assédio moral nessa empresa. Eu sou obrigado a começar a implementação por ela. E aí a gente vai fazer, não é palestrinha, a gente vai fazer oficinas, conscientização, workshop, acompanhamento e documentação. Então a gente faz todo um trabalho, fechamos aquele mês. Segundo mês é o segundo item na ordem de prioridades. E assim até fecharmos um ano. É um trabalhão para se fazer isso. Não é? Bom, pelo que eu pesquisei aqui, que eu fui meio... Quando eu sabia que o assunto era complicado e urgente, eu fui pesquisar o que eu encontrei, né? Então, o primeiro passo, identificação dos riscos psicossociais, que a gente falou agora, né? Mapeamento dos riscos. Isso. Sobrecarga, assédio, conflitos de liderança, Isso. jornadas longas, né? Falta de pausas. Isso. A gente até brinca que a fofoca também está na NR1. A fofoca também está na NR1. Olha, os dias do fofoqueiro estão contados, porque se for provado que o camarada está fazendo fofoca dentro da empresa, ele recebe uma justa causa. Olha só. Pela NR1. Tem locais que isso é preocupante, né? Poder público, quem já trabalhou no poder público. Eu vou dar outros exemplos também que eu prefiro não falar, mas assim, tu imagina que, eu até fiz um vídeo no meu Insta, que eu falo assim, gente, o fofoqueiro está com os dias contados. Se você é fofoqueiro, você está perdido, mas se você não suporta, é uma boa notícia para você. Uma boa notícia. Segundo passo para adequar a empresa NR1, elaboração dos planos de ação, que seriam implantar políticas internas, ajustar processos de trabalho, etc. O ideal é que cada ação tenha responsáveis, prazos, critérios e sucessos definidos. Ou seja, elaborar o diagnóstico da empresa. Sabe, como tu falou agora, são esses problemas. Isso. Então, vamos trabalhar essas aí, questões. Eu vou aplicar o diagnóstico, né, esse inventário eletrônico, extremamente sigiloso. Ele vai me mostrar em gráficos, colorido, né? No meu caso, por exemplo, o meu software faz isso, da minha empresa. Então, tudo certinho. Eu vou mostrar para o empregador, olha como está a saúde mental não, o risco psicossocial da tua empresa. Ele vai tomar um susto, entendeu? E ele vai olhar e vai falar assim, uau, então a gente vai conseguindo resolver por etapas. E isso é maravilhoso, porque também eu estou colocando uma possibilidade para o grande empresário, diminuindo o passivo trabalhista, recorrência de afastamento por conta de saúde mental. Por quê? Porque a gente já identificou e estamos tratando isso. Então, é importante a presença de um profissional especializado, porque ele vai ter que colocar, de acordo com o que a portaria pede, que é o que você leu aí, a implementação desses programas, e esses têm que ser acompanhados e documentados. Então, a gente consegue trabalhar, a gente consegue prever, e a gente consegue contornar isso com dinâmicas, com atividade, com mudança, com sugestões. É um dicionário essa implementação. Tá. Bom, na verdade, a gente falou do plano de ação, depois a implementação das medidas. Vamos fazer o quê? Vamos fazer isso, e tem esse prazo de um ano. Mas se, por exemplo, o nosso prazo começa agora, termina, né? O prazo para já estar com a NR é do dia 29 de maio. 26 de maio. Isso. Correto. Mas, por exemplo, deu dia 26 de maio, mas antes disso eu me antecipei. Já conversei com o Adriano aqui. Isso, já falou comigo. O Adriano, como é que eles vão fazer aqui, vou botar aqui, tá? Assinou o contrato. Aí chegou o fiscal, pô, mas eu não tenho a NR ainda, mas eu estou fazendo, estou contrato. Isso, você está livrado, deu início ao processo. Deu início ao processo. Tá. E aí o Ministério do Trabalho sabe que é um processo que leva-se tempo. Tanto é que sabe como a gente faz o Janeiro Branco, Setembro Amarelo? E a NR é a mesma coisa. Então, cada item que eu identifico, eu tenho que trabalhar uma campanha de um mês. Então, a campanha do assédio moral dentro dessa empresa aqui, a gente vai fazer toda uma movimentação, uma fomentação por conta disso. Então, não dá para acelerar. E nem a NR, a portaria, ela não deixa eu fazer isso. Então, eu tenho que gastar um mês, 30 dias nessa, 30 dias naquela. Para enfrentar, cada mês enfrentando um problema. E vai juntando na PGR. Certo. Outro passo que eu vi aqui é monitoramento e revisão. Ou seja, não adianta, apresentou o problema lá de assédio moral. Tá? Fizemos ali oficina, coisa, tudo. Mas depois tem que ver se continua isso.
né? A gente consegue ter o controle. A revisão, a cada mês que eu avanço, a gente vai revisando os anteriores. Por quê? Porque eu não posso deixar aquilo esfriar. E aí eu vou para o terceiro, reviso os anteriores. Vou para o quarto, reviso os anteriores. É legal porque quando a gente está na empresa, né, eu já tenho essa experiência de aplicar lá na empresa, a gente fica amigo de todo mundo, né? Então a gente já conhece, já falam, pessoas nos procuram até por questões pessoais, de saúde mental mesmo, individual. E o que é legal? Que a gente vê as mudanças também. Entendeu? A gente identifica as mudanças, você vê o comportamento, aquela pessoa que era mais abusiva, ela recua porque ela vê que está sendo feito um trabalho sério e que isso vai gerar recursos, ao mesmo tempo pode gerar ônus. E ao mesmo tempo a pessoa que também era vítima disso, ela se sente muito mais assistida, não fica mais aquela coisa de desgaste, de trabalho. Angústia, pô, não quero trabalhar porque aquela pessoa me incomoda. A síndrome da música do Fantástico, entendeu? Meu Deus, não, e isso realmente, olha, ela foi muito bem desenhada. Claro que ela tem ainda que ser, tem umas arestas ali para ser aparada, mas ela ficou muito bom, muito top. E assim, a gente tem que tirar, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Adilson. Então a gente ainda lidera esse ranking. E nós somos o 5º país mais depressivo. Tem que ser feito realmente alguma coisa enérgica, antes da gente achar ruim, mas o governo quer fazer isso. Realmente o governo sempre cria alguma situação para o lado dele, mas que isso vai ter um impacto positivo, com certeza vai. Tá, me diz uma coisa, é um trabalho que vai demandar aí 1 ano, né, do software, da equipe, até dessas ferramentas. Isso não onera para as empresas? Olha, quando você se depara com um investimento, eu vou dizer assim, né? Não é um gasto, é um investimento que é novo, ele não faz parte da tua programação financeira, nem da sua projeção, ele é desconfortável para o empresário, ele assusta. Mas quando você consegue depois olhar a longo prazo que aquilo está te diminuindo, um passivo trabalhista, que aquilo está te diminuindo, a ausência do colaborador por questões emocionais, compensa. Entendeu? Compensa muito. E você está melhorando o ambiente de trabalho, porque é o que todo empresário quer, que você tenha um colaborador que realmente consiga render e que vista a camisa da empresa de uma maneira saudável e que ele goste do que ele está fazendo, que ele se sinta bem no ambiente que ele está fazendo. Tá. Outra coisa, varia o preço, por exemplo, pelo número de empregados? Sim. A gente usa vários critérios, né? Então, com certeza o número de colaboradores influencia bastante, a quantidade de setores dessa empresa também influencia bastante, a quantidade de turnos que essa empresa coloca para os seus colaboradores, que é como a gente vai trabalhar a implementação dos programas. Mas assim, em média, uma empresa de grande porte hoje, a gente está cobrando em média de R$30 por colaborador para oferecer o diagnóstico. Porque são serviços separados. Então, assim... O diagnóstico é uma coisa, depois vemos que tem um problema aqui de estresse. O diagnóstico é uma coisa, a gente vai vender o diagnóstico para ela, o inventário, que é o que a gente está vendo o pessoal no Instagram tentando fazer, entendeu? E vai largar na mão da empresa. Tá, a empresa vai ter um diagnóstico, se for realmente correto, ele vai ter que fazer alguma coisa com aquele diagnóstico. Ele vai ter que entrar nos programas que você leu. E os programas levam-se 12 meses. Então, ele tem que acompanhar isso. Esse é um segundo pacote que ele vai ter que pagar. Tá. Não é... Quer dizer, o diagnóstico já é Hoje tem empresas que só faz diagnóstico. Por quê? Porque a implementação é muito confuso. A pessoa está se assustando e estão fazendo errado. Então, hoje, o inventário... Estão criando vários softwares hoje, né? O nosso software tem quase 1 ano e meio. E tem vários hoje no mercado. Então, estou vendendo e isso é NR1. Não, isso é a porta de entrada da NR1. Então, hoje, para você ter uma ideia, hoje a minha empresa, né? Eu, Adriano, vendo diagnóstico, vendo os programas de implementação, né? De prevenção, enfim. Vendo também o meu treinamento, porque eu entendi, puxa, se isso é uma recorrência para o empresário, não dá para ele ficar me contratando todo ano, a cada 2 anos, entendeu? Eu posso muito bem treinar o RH, treinar os ergonomistas, treinar a segurança do trabalho, medicina ocupacional, entendeu? A gente fazer uma parceria do meu software e treiná-los para que eles mexam no software, eles aprendam todo durante 1 ano, eu posso estar treinando eles. Então, para eles aplicarem? Para eles aplicarem sucessivamente depois, entendeu? E isso não está sendo dito. Eu acho isso uma desonestidade, porque é uma questão de juntar o A com o B. Poxa, eu sou um RH, eu vou me especializar nisso. Eu sou um segurança do trabalho, eu vou me especializar nisso. Outra preocupação que tu tinha falado comigo nos bastidores aqui, quer dizer, a empresa... isso não vai acontecer, minha empresa é pequena, não vou precisar dessa coisa, não vou gastar nisso. Tá? Mas aí,
um empregado ali é demitido por justa causa ou se retira, entra com uma reclamatória trabalhista. Isso. Aí que está o problema. Porque o que acontece? A gente até deu o exemplo do carro. Então, você imagina, eu estou dirigindo, eu tô parado, o carro vem e bate atrás de mim. Puxa, o cara está errado, mas eu estava sem a carta. Eu não estava com a minha carteira de motorista. Eu perdi minha razão. Então, o que acontece? Se depois do dia 26 acontecer um passivo trabalhista de uma empresinha pequena, por qualquer coisa relacionada ao assédio, ou algumas coisas que estão na NR1, automaticamente vão pedir a NR1. Se não tem, você já está errado. Já está errado, já perdeu a causa. Aí tu já perdeu. Veja só a complicação, gente. Infelizmente, nós temos que ir agora para um break, né, para um intervalo, mas você está vendo agora a complexidade que é essa questão, né, da NR1. Nós vamos continuar conversando sobre isso depois do intervalo e voltamos já com mais informações para você. Até cá. Fechou. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna na TV, com bate-papo hoje com o Adriano a Miranda, né, psicoterapeuta, sobre a adequação das empresas à NR1. Certo? O Adriano, a NR1 é uma norma regulamentadora que fala sobre a saúde, né, do trabalhador. Mas tem outras normas regulamentadoras como a NR5, a NR7. Qual é a relação da NR1 com essas outras normas? É porque a NR1 diretamente ela já vai conversar com 6 outros tipos de NR. Então ela também é um braço que auxilia. Né? Então você tem, por exemplo, a NR5 que você citou agora, que é com o CIPA, né? Os dados que a gente coleta dentro da NR1 serve para o CIPA também. Então ele é super bem-vindo. A NR7, que a gente também trabalha com o CMPCO, os dados que nós coletamos também serve. A NR17 dos ergonomistas, essa serve demais, entendeu? Vem tudo para ela como bônus. A NR33, que é espaço confinado, que a gente está falando sobre segurança psicossocial. Então, você tem um ambiente, espaço confinado, a NR33 também pega. A NR35 de altura, que é um ambiente, também pega, inclusive a ISO 45001, que já é uma certificação internacional sobre também a segurança, proteção e saúde dentro da empresa, até facilita quem quer tirar a ISO 45001, a NR1 é um trampolim para você tirar ela, porque ela entrega pronto. Então ela conversa com essas 6 ANRs. Tá. E de que forma que a NR1 contribui para a implementação de programas continuados ou de promoção e prevenção da saúde mental? Ela é esse programa. Então, quando você tem uma certificação da NR1, significa que você fez os programas, né, todos continuados, que você trabalhou o risco de psicossocial dentro da tua empresa, executou, documentou, anexou no programa de gerenciamento de risco, que é a PGR, e entregou. A NR1, ela vai anexada à PGR. Então, muito possivelmente, depois de maio, as empresas vão ter problemas de entregar a PGR. Talvez o ergonomista ou a segurança do trabalho, o RH, não consiga assinar por conta de não ter a NR1. Eu ia te perguntar, quem é que assina essa certificação? Quem é que dá esse certificado de que ela está enquadrada na NR1? É o fechamento da PGR. É o fechamento do programa de gerenciamento de risco da empresa. Porque toda empresa que tem um colaborador, hoje no nosso território nacional, tem que ter esse programa. Então, para ela entregar e fechar, e quem assina geralmente é o pessoal do RH, segurança do trabalho, ergonomistas, enfim, medicina ocupacional, ela tem que estar dentro. Quer dizer, hoje as grandes empresas que já têm seu CIPA, eles já têm em meio do caminho já andado na questão dessa certificação. Só que, como eu disse, que eu acredito até que a NR1 ainda vai sofrer algumas novas atualizações, como toda outra nova também sofre, é que isso não fica claro. Se ela tem que estar dentro da PGR. Então, e se ela não tiver? Vai ser entregue? Não vai ser entregue. Como vai fazer isso? Então, isso não está claro nem na PGR, nem na NR1. E nem para o empresário. Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou fazer isso na minha empresa? Pois é, para o empresário menos ainda. Então, o que a gente sempre orienta? Gente, pegue por excesso no nosso país. Porque tudo que é questão de tributário, tudo que é questão de lei, de aplicação de sanções e multa, o governo não brinca. Entendeu? É uma forma de arrecadação para o governo? Meu Deus, a gente até brinca assim, né? Será? Por que ninguém sabe, né? Por que ninguém tem essa informação? Por que a gente não acha isso tão claro na internet, no Google? Por que a gente não tem vídeos explicativos de treinamento? Não tem. E olha, eu faço parte de uma turma
Adilson, que foram quase 1.000 e poucas pessoas formadas, né, e reconhecido pelo MEC. O que é 1.000 e poucas pessoas para 24 milhões de CNPJs em aberto? Não é nada, não dá conta, a conta não vai fechar. Não tem gente suficiente para aplicar. E o que vai acontecer? Para aplicar não só o diagnóstico, né? Que o diagnóstico é um programa, Isso. mas para fazer a empresa superar essas barreiras que forem diagnosticadas. É difícil. Para você ter uma ideia, eu estou estudando INR há 2 anos. Há 1 ano e meio eu tenho software, desenvolvi. Dentro da minha empresa, eu consigo atender até 20 mil colaboradores. Isso não é nada perto da demanda do mercado. Uhum. Então, eu consigo atender 20 mil colaboradores por ano. E olha que para atender 20 mil não é qualquer empresa também. É difícil pra caramba. Você tem que se organizar muito bem digitalmente para conseguir dar conta disso e com responsabilidade. Porque a partir do momento que você entregou o DRPS, você é responsável. Então, se aquela empresa sofrer alguma multa nesse trâmite, peraí, eu tenho uma outra empresa que é responsável e reconhecido pelo MEC para fazer isso. Então, vai cair em cima da minha empresa. Então, tem todo um cuidado. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê no Instagram. Você que é terapeuta, está perdendo dinheiro. Meu Deus do céu, não dá. É uma coisa muito mais séria. Me diz uma coisa, nós temos alguns meses que são aqueles meses emblemáticos, né? Que tem aquelas campanhas, como é o Janeiro Branco, tá? O Abril Azul, que é do autismo, e o Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio. Isso. A empresa que já desenvolve trabalhos nessa área, elas podem incluir essas ações na NR1? Não. Qual é a relação, então? Então, a relação é muito mais para a ISO que você for tirar, entendeu? Porque a ISO são padrões internacionais, então isso conta muito numa empresa. Porque hoje o que acontece? O empresário, infelizmente, Adilson, ele olha assim, eu preciso ter? Então eu vou ter. Isso aqui eu preciso? Não, então não terei. Sendo que você consegue construir e fazer utilidade desses certificados. Usar essas NRs em benefícios. Então, assim, você consegue muito incentivo de fora, as pessoas não sabem disso. Você consegue muita visibilidade, até de crédito, entendeu? Quando você tem uma empresa com as NRs, todas organizadas, com o ISO adequado ao seu nicho, e quando você tem esse tipo de campanha documentado. Eu documento essa campanha. Então, por exemplo, a empresa que eu fecho, geralmente eu não cobro. Eu falo, Janeiro Branco, entendeu? Já estou fazendo a NR1, vou fazer Janeiro Branco para vocês. Isso é uma cortesia que a gente faz, entendeu? O Abril também azul, vou fazer uma cortesia, entendeu? O Outubro Rosa também faço, entendeu? E assim a gente vai entregando, só que isso aí são documentos para a empresa, entendeu? Então você vai juntando, entendeu? Você tem aquela semana interna de proteção, de discussão de saúde mental também, que acho que é o CIPAT, que se chama. Isso é maravilhoso, quase nenhuma empresa faz, só as multinacionais fazem, que tem uma outra cultura. Mas o empresário brasileiro, ele precisava se resguardar e entender que não é só um certificado para você não pagar, você tem que fazer uso desse material, dessa certificação. É o meu diploma. Puxa, eu sou bacharel em psicologia, bacharel em não sei o quê, formado em PNL. É a minha qualificação. Então, o empresário tem que olhar para a NR dessa maneira, entendeu? Como eu vou usar isso aí? Como eu vou utilizar benefício. isso? Então, esses exercícios, esses programas complementares, eles somam e auxiliam muito nesse sentido. Tá. Por enquanto, o Ministério do Trabalho só prevê a multa para a empresa que não tiver adequada a NR1, correto? Ele está dando prazo. E possivelmente ele vai iniciar um prazo. Então, assim, aí a gente não sabe, porque nesse país assim... Porque assim, eu fico imaginando, por exemplo, eu tenho uma empresa, mas eu vou pegar crédito, preciso de empréstimo. Capaz da instituição financeira exigir, olha, tu tens NR1? Eu acho que não, mas se você não ficar... há ligação. Eu acredito que não, mas se você ficar inadimplente com alguma tributação, porque a gente está falando federal, né? Entendeu? Talvez isso te complique, entendeu? E talvez empresas de linha, depois eu estou te falando, existem empresas que buscam não é o setor de recursos humanos, mas existe um setor de responsabilidade social, alguma coisa do tipo, setor social da empresa. Isso é muito bem visto. Eu trabalhei no terceiro setor, então, assim, a empresa que investia no terceiro setor, uau, ela tinha um crédito absurdo. Ela era bem vista pela sociedade, por onde ela andava. Então, eu acredito muito mais nisso. Agora, não esse tipo de tranca, né, de impeditivo, mas isso é um transtorno absurdo. Pode ser até um benefício. O passivo trabalhista, para mim, Adilson, é o que vai pegar.
entendeu? Se a empresa não tiver em andamento com a ANR. Se não tiver andamento com a ANR, é capaz de chegar lá qualquer reclamação, Muito reclamatória... provavelmente, né, como eu estou te falando, a gente não consegue, seria leviano se eu afirmasse, mas muito provavelmente isso vai pesar demais, que é uma falta de um documento, né? Tá certo. Outra coisa, a gente não falou isso ainda, mas eu tenho uma instituição filantrópica, sem o lucro, não é uma empresa. Mas se eu tiver um empregado, eu vou ter que ter a ANRU. Exatamente. Mesmo não tendo lucro. Mesmo não tendo lucro, né, que é o terceiro setor, né, das Sim, ONGs. então, você falou agora do terceiro setor, me ocorreu isso. É o terceiro setor. O que acontece, mesmo você sendo... O que é o primeiro setor? O primeiro setor é o primeiro setor da economia. Então, o primeiro setor da economia são os equipamentos públicos, né? Prefeitura, hospital, escola. Segundo setor da economia, aí é o setor privado, dos empresários e tudo mais. Terceiro setor da economia, que são as ONGs. Todos eles estão enquadrados dentro da mesma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. Todos eles precisam de colaboradores, todos eles precisam de CLT, todos têm registro, ou é de carreira, ou não é, estabilidade, enfim, mas todos têm uma documentação. E o terceiro setor não é diferente. Se você tiver que contratar uma pessoa no terceiro setor, você contrata, vai ter que pagar férias, vai ter que pagar 13º, então se aplica tudo a mesma coisa. Inclusive, o terceiro setor, por experiência própria, Adilson, é muito pior. Por quê? Porque qualquer documentação que falte para nós, na época que eu tinha do terceiro setor em 2014, barrava meu convênio com a prefeitura, barrava meu convênio com o Estado. Aí eu precisava ter tudo. Mas era assim, ó, à risca, todas as qualificações, de acordo com todos os conselhos, e com certeza a NR1 vai pesar demais, principalmente para o terceiro setor, no quesito do montante da documentação adequada. Tá certo. Ô, Adriano, a NR1 começa a partir de um diagnóstico dos problemas que possam existir dentro de uma empresa. Isso. Tá? Problemas psicossociais, aqueles probleminhas, às vezes eu não me entendo muito bem contigo, isso impacta no desenvolvimento, na saúde da empresa. Né? E de que modo a NR1 pode impactar a própria cultura organizacional da empresa em termos de saúde e segurança? Eu vejo assim, quando você implementa um programa, por exemplo, com um tema específico que é o assédio, se a gente optou pelo assédio moral, né, é porque o diagnóstico de risco psicossocial apontou que ele era muito grave. A partir do momento que eu estou falando sobre esse assunto, sabe aquela história dos incomodados que se mudem? A pessoa vai se sentir, de uma certa maneira, incomodada, porque ela fala assim, puxa, eu faço isso, eu estou sobrecarregando, eu estou pesando, eu estou piorando o ambiente querendo melhorá-lo, entendeu? Eu estou cobrando metas inalcançáveis, eu estou fazendo hora extra, não, por banco de horas ou por uma série de outras coisas, ou no final de semana não desligo o celular. Então, é uma consciência ampla que vem um respaldo para o colaborador do sentido assim, poxa, parece que tem alguém me assistindo. E para o líder não é ruim, e nem para a empresa, porque às vezes a empresa não sabe o que esse líder ou que esse gestor está fazendo para chegar naquele resultado. Então, o impacto positivo em termos de saúde mental que tu me perguntou, ele é muito amplo, já nos primeiros meses da implementação, porque ele vai diretamente na ferida e ele fala assim, opa, para todo mundo, vamos sentar com calma, respira, nós vamos agora aqui desenhar um novo caminho, um novo conceito, uma nova via neural, né, como a gente chama na psicanálise, na psicologia, porque a gente precisa resgatar o quê? Como a gente vai trabalhar, como a gente vai produzir, de que maneira a gente vai fazer isso entregável, como a gente vai falar, como a gente vai se relacionar, como a gente vai montar o nosso organograma, vai nascer tudo dessas palestras. É muito bacana. Agora, existem setores em que a NR1 vai trazer muito mais benefícios, principalmente esses que trabalham com pessoas, né? Por exemplo, educação, os professores se estressando com os alunos, saúde, né? Os profissionais da saúde que cuidam das outras pessoas, mas às vezes não se sentem cuidados. Geralmente não estão acolhidos. Então, isso devolve para eles o quê? De novo, aquela sensação de pertencimento. Puxa, eu estou sendo assistido, né? Alguém está olhando para mim. Isso precisa mudar. A minha empresa está cuidando de mim. Exato. Também, surge essa cultura na empresa. Às vezes o empresário fala assim, eu estou sendo forçado a fazer isso, mas o colaborador está falando assim, puxa, a empresa está me assistindo, muito bem a tua colocação. Ou a empresa está com esse olhar comigo. Então, eu sempre falo para os empresários que a gente fecha o diagnóstico de risco, eles se assustam e falam, meu Deus, mas isso aqui... Gente, vocês não sabem no curto prazo o quanto isso vai devolver de benefício, de credibilidade para vocês, porque são pessoas.
A gente não está trabalhando com os robôs da Tesla ainda. A gente está trabalhando com pessoas. Então, quanto melhor você favorecer esse ambiente, e não é só, olha, parabéns, você foi o funcionário do mês. Não, sabe? É um reconhecimento, sabe? É um tratamento diferenciado, é um olhar. E isso é muito legal, e principalmente para as grandes empresas que tem aí, a gente está negociando uma empresa de 5 mil, que é um grupo, lá no Rio Grande do Sul. Né? O meu parceiro de negócio é de lá. Então, só essa empresa já vai me ocupar uma demanda de 1/4 da minha capacidade. Sim, você tem capacidade para 20 mil. Uma empresa. Só que o benefício que essa empresa gera depois, no curto e médio prazo já, é absurdo. Entendeu? Para você ter uma ideia, além da gente ofertar esses programas que são mais continuados durante o ano, nessas campanhas de dezembro, janeiro e abril, o meu sócio também faz treinamento de liderança e tudo mais, então a gente consegue ainda agregar. Então, além da entrega que já é absurda da NR1 por parte da minha empresa, a gente ainda agrega de uma maneira para o líder, para o gestor, para o colaborador. Então, olha, eu falo assim, a gente consegue olhar de uma forma positiva e falar assim, tem como mudar, se você for uma empresa séria, sabe? Eu vou representar a minha classe agora de psicólogo. Poxa, a gente tem uma missão de vida, sabe? Quando a gente cuida de alguém, quando a gente está nas nossas sessões. Até hoje eu faço as minhas consultorias também mental, em relacionado à ansiedade e depressão. Eu adoro fazer isso, entendeu? Às vezes eu fico até 11 horas da noite atendendo. Ah, mas você não precisa, não sei. É o meu chamado. Então, quando a gente se sente mais útil ainda, meu Deus do céu, é a entrega que a gente quer fazer. Então, a NR1, ela é um fantasma, desculpa, pela desinformação que está existindo aí fora. Mas se você olhar mesmo, você vai entender e vai falar assim, puxa, graças a Deus que isso aqui chegou. Porque como é que vai... Se o Brasil é o país mais ansioso do mundo, a gente vai travar. Porque você sabia que Santa Catarina é o estado mais suicida dos adolescentes? Não sabia desse dado. Entendeu? Pô, é o estado que tem um PIB maior, é um estado que a gente tem uma estrutura, seja no agro, empresarial, portuário e tudo mais, e é um dado que a gente carrega que é assustador. Por que os nossos adolescentes têm uma fragilidade emocional para se suicidarem? Se a gente não fizer alguma coisa para isso, vai só aumentar. A NR1, ela está olhando a empresa. E, gente, a gente passa mais da metade da nossa vida dentro da empresa. Exato. Quer dizer, quando no início eu falei aqui quanto custa, qual custo, mas se a gente olhar por esse prisma, a NR1 não é um custo, é um investimento. É um investimento, que eu disse nisso. Até porque né, o empregado bem assistido, o empregado feliz, ele vai render mais para a empresa. E aí a empresa que é muito grande, Adilson, eu tenho 2.000 colaboradores, 1.000 colaboradores, 500 pessoas, vai sair muito caro para mim. Aí para esses são mais beneficiados. Por quê? Porque o investimento que eles fazem no DRPS, na implementação, é um valor elevado, claro, porque é muita gente. Só que o que eles têm de redução de passivo trabalhista, de ninguém ausência, mais ficar inclusive, de ausência, né? de resolver esse problema, da pessoa ainda trabalhar com um senso de assistência e produtividade maior, quando você vai colocar na ponta do lápis, vale a pena. É bastante. Olhando por esse prisma, não chega a ser um custo. Né? Se eu olhar que o diagnóstico custa R$30 por funcionário, quando a empresa é muito grande, mas quando a empresa é muito pequena, geralmente aí chega a 200, 350 por funcionário. Entendeu? Porque é um trabalho, é um software, né? É um diagnóstico que tem que ser feito... É em software. Então não adianta, é tudo cruzamento de dados, então uma série de coisas. A gente entrega um diagnóstico para 2.000 pessoas, eu consigo entregar ele hoje em 10 dias. Nós temos algumas instituições que agregam determinados grupos de empresas. Né? Por exemplo, chegamos a, digamos, um sindicato patronal de um ramo de atividade. Né? Se ele quiser, poxa, nós queremos fazer isso, mas dividir entre os nossos associados. Tem como fazer isso? Porque ou hoje tem que ser individualizado por empresa? Isso. Hoje o que acontece? A NR1, ela olha por CNPJ. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma empresa que eu terceirizei aqui ao pessoal da filmagem. Eu tô pagando o CNPJ deles, é o meu contrato, o meu terceirizado. Eu tenho o pessoal da iluminação também, é um outro terceirizado. E eu tenho o X pessoal. Eu tenho que fazer, entendeu? Porque eu tenho o meu CNPJ. Eu posso fazer o deles, que isso fica a critério da empresa, ou exigir que eles façam a deles. Entendeu? Então, a NR1 sempre vai olhar
pro CNPJ. Por exemplo, esse grupo que eu estou te falando do Rio Grande do Sul, ele é um grupo de 17 empresas, mas é tudo tipo filial, né? 1.000 conta, 2.000 conta, 3.000 conta. Para cada CNPJ, a gente tem que ter um diagnóstico, todo um processo, porque a NR1 pede para isso. O grupo é um só, o dono é um só, entendeu? A marca é uma só, mas você tem que ter um CNPJ. Igual farmácia. Cada farmácia tem que ter a sua. Adriano, tu presta uma consultoria, tu tens uma consultoria especializada para aplicar NR, né? Então, de que maneira a consultoria especializada pode ajudar a empresa a se adequar de forma eficiente? Total, todo acompanhamento, porque hoje você tem pessoas pesquisando, então assim, tem muita gente boa, tem muita gente interessada. Ah, eu vi, olha o que você pesquisou, você leu a portaria. A gente lê a portaria, não entende, porque é complexo. É complexo demais, entende? E ela vai puxando os adendos, e se você não vai buscando os anexos, você se perde, e a gente não para ficar puxando os anexos. Só que tem muita gente boa estudando, tem muita gente boa querendo fazer. As empresas que eu me deparei em São Paulo, que eu queria saber como eles trabalhavam e acabei prestando consultoria, eles estavam quase acertando, mas tinham muita coisa, sabe, ponto sem dar, ponto sem nó ali, e aí eu fui falando, não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo te ajudar. Então, você quer me fechar comigo a minha consultoria? Eu não fecho nem treinamento, eu vou te dar consultoria entendendo que você já tem uma certa bagagem, um certo conhecimento e está caminhando. Ou, se eu entender que você não tem, eu vou te oferecer meu treinamento. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar um treinamento com você, que aí você nem precisa mais da minha consultoria, tu vai caminhar. Foi isso que a gente conseguiu se mobilizar na empresa, hoje nessas 4 frentes, né? O diagnóstico, a implementação, o treinamento e a consultoria, para ver se a gente consegue, de alguma maneira, atender a demanda. Eu espero que em março o circo pegue fogo. Não é que eu espero motivado a isso, mas eu estou vendo que isso vai acontecer, porque depois que passar o carnaval... Aí o pessoal vai começar a se preocupar com isso. Exato. E hoje eu estou caminhando, Adilson, para que depois que, quando passar o carnaval, eu já não consigo mais atender ninguém. Porque eu já estou eu estou indo em vários podcasts, a gente tem conversado bastante, vídeos do YouTube, uma empresa que indica para outra lá. Então, assim, se eu já fechar essa do Rio Grande do Sul, eu já vou começar a tirar um pouco o pé do acelerador. Então, você imagina em março, quando as pessoas olharem para trás e vão falar assim... Meu Deus, falta um mês para um mês e meio. Quem eu vou fazer, né? Quem eu vou recorrer? Vai ser muito difícil. Aí é onde eu estou criando a estrutura da Até porque o próprio site do Ministério do Trabalho, eles têm um manual da NR1. Eu tentei ler o manual e confesso que não tem como. Por lá tu não consegue implementar. Na minha época de presidente do terceiro setor, lá em 2014, que a gente já conversou sobre isso, eu visitava as portarias de convênios, que a gente queria fechar um convênio para um projeto infantil, para alguma coisa do tipo. Não tinha informação. Não tinha. A portaria lançava um projeto, mas não tinha informação. Você ficava, mas como que eu faço tal coisa? E não tinha quem respaldasse também. A NR1, infelizmente, está assim. Tá, ok. E a NR1 deve ser aplicada em todo tipo de empresa? Ou tem algum setor que está isento? Olha, ela vai ser, por exemplo, assim, o Ministério do Trabalho e Emprego muito dificilmente vai no órgão público. Então, esse daí... Mas o órgão público também precisa? Precisa, mas esse daí está com uma frouxidão absurda. Frouxidão, não é que eles estão isentos, entende? Agora, olha, qual é o conselho que eu sempre falo nas minhas consultorias? Aonde você recebe a visita do Ministério do Trabalho e Emprego de um fiscal, tem NR1. Tem NR1, é básico. Quer dizer, quem já recebeu uma visita pode se preparar, ele vai votar. Agora, na questão do serviço público, né, fica imaginando. Eu trabalhei, né, com política. Né? O governo federal não gostou daquele governo lá, se desentendeu com o governador do outro partido, da oposição. Isso, pega lá, ou seja, o prefeito, o governador tem sim que se preocupar com isso. Tem, mas é o que você acabou de dizer. Então a gente sempre fala assim, gente, olha, escola, posto, hospital. Nós estamos em Santa Catarina, vamos ser bem francos. O nosso governador de Santa Catarina é oposição ao governo federal. E a gente sabe que a gente sempre toma umas bobas na cabeça por conta disso. Exatamente, capaz de... Santa Catarina, manda lá o Porto, entendeu? Então, assim, você vê, é muita coisa, mas, ó... O Porto, então, é isso que eu estou te falando que não está claro. Gente, eu como especialista, isso não está claro. Poxa, o Porto tem a PGR. E aí? Como é que ele entrega a PGR em 2026 se ele não tiver NR1? Se não ter NR1. Se ela tem que ir, ela faz parte do anexo de entrega dela. E a gente sabe hoje, se eu deixo qualquer coisa da PGR para trás, ela não fecha. Tá faltando. O sistema mesmo já trava. E como é que vai ficar, então, se eu não tenho uma NR1, se eu estou esperando,
está muito nebuloso isso ainda. A reforma tributária também está nebulosa, é a mesma coisa. Então... não, reforma tributária é um outro tema também que já me vieram aqui dizendo, olha, vai mudar e a partir desse ano já começou a mudar. Já começou, e eu tive uma reunião com um dono de um banco essa semana, Gilson, né? E ele falou uma coisa para mim que eu fiquei assustado. Ele falou assim, você está dando risada de mim? Eu sou dono de banco, entendeu? Eu sei como vai ser. A reforma tributária vai entrar paralelo. Meu Deus, vai ser um ano de confusão. Parece uma os contadores terão responsabilidade nisso? Então, não? Parece uma bitributação, porque ela vai entrar assim, ó, para depois sair a outra. Mas e eu estou pagando em duas? Ele falou assim, eu falei, não pode. Não pode. Então, assim, infelizmente, gente, empresário, tome muito cuidado com a NR1, porque a gente não sabe qual é o olhar e qual é o crivo do governo em cima disso. Sendo bem sincero, porque a intenção daqui é nós informarmos. A gente não sabe nem por que a NR1 tem algumas lacunas. Uhum. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Como passou rápido, é porque o assunto é delicado, né? Então, Adriano, eu gostaria que tu fizesse suas considerações finais e já colocasse à disposição teu Instagram para o pessoal aí que estiver interessado em conhecer mais sobre essa problemática e aplicar na sua empresa. Bacana. Olha, a primeira coisa que eu vou te dizer, vamos quebrar um estigma no nosso país. Não deixe para a última hora. Sabe, não seja brasileiro, não deixe isso entrar na tua cabeça, na tua mentalidade. No final do ano é para a última hora, o presente do meu filho é para a última hora. Não, tenta se antever a essa situação que é muito séria. Ela é muito séria, ela não é para brincadeira. A NR1 vai causar um barulho e conforme os dias vão se avançando próximo de maio, ou até mesmo depois, isso vai virar um caos. E a gente vai ter muita gente aí de má índole também fomentando nesse mercado. Então, se posicione. Sabe, eu me coloco à disposição, porque se eu não conseguir te atender pelo meu tamanho, pelo meu aporte, pela minha consultoria eu consigo, por isso eu também criei esse braço. Uhum. Então eu consigo sair fora e prestar consultoria, enquanto eu não consigo mais dar conta ali dos programas. Exato, mas olha, se posicione, não deixe para a última hora mesmo. Então se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre tudo aquilo que a gente está conversando, né? Já agradeço a Adilson também de novo pela confiança. Aqui eu já estou me sentindo em casa, é muito bom esse ambiente, é maravilhoso, sabe? Me chama no Instagram. O Instagram eu acho que é uma porta bem legal para a gente bater um papo ali. Eu sou Adriano Miranda, talvez deve estar aparecendo, ou vai aparecer em algum cantinho da tela, tá? Ele vai estar conversando comigo ou com alguém da minha equipe, pode me solicitar ali, que a minha assistente marca, a gente bate um papo, porque uma coisa é séria. E se você quer levar a nível de palestra para dentro da tua empresa, de conscientização, olha, eu quero saber mais sobre isso, você pode vir aqui e falar um depoimento, eu estou fazendo isso assim, Adilson, só pelo custo. Uhum. Então, assim, se pagar minha passagem, pagar a minha hospedagem, para mim tá ótimo, porque eu quero levar isso para o maior número de pessoas possíveis, com certeza. Tá certo. Bom, gente, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, né? NR1 é uma necessidade das empresas. O Adriano está se colocando à disposição aqui para ajudar as empresas de Itajaí e região que estiverem interessados, né? E eu espero que consiga sucesso e que as empresas despertem para essa necessidade antes que cheguem as multas, né? Exatamente, vamos quebrar esse estigma aí de que deixamos para a última hora o brasileiro, né? Tá certo. Obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês, e nós voltamos então na semana que vem com mais a Tribuna na TV. Até lá. Obrigado.